Evangelho do Senhor Jesus, segundo os relatos de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. 1 em diante. Está dizendo assim, queridos: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Bem, e disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. E saíram, e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão, é o Senhor. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, ouviram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante também serem tantos, a rede não se rompeu. E disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta mensagem da palavra de Deus, capítulo 21 de João, é o último capítulo do Evangelho de João, discípulo e apóstolo amado do Senhor Jesus. Jesus aqui já havia ressuscitado e aparecido aos discípulos 2 vezes. Agora eles estão na Galileia, junto ao mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. Pedro então decide voltar a pescar e os outros vão junto, né? Após uma noite inteira sem pegar nada, Jesus aqui apareceu na praia ao amanhecer e transforma a frustração em abundância. Aqui, irmãos, há alguns sentimentos aqui, algumas condições nos sentimentos. Vejamos, a situação dos discípulos aqui é bem clara, estavam confusos. Jesus havia ressuscitado, mas não sabiam exatamente o que fazer, porque passaram eles 3 anos com Cristo, passaram 3 anos com o Senhor Jesus, e de repente o Senhor Jesus é julgado, sentenciado à morte, é morto, é condenado e é crucificado. E agora esta informação de que Jesus está ressurreto, ressuscitou dentre os mortos, matou a morte, inaugurou a ressurreição. Então os discípulos estão atônitos, não sabem o que fazer, como agir nessa circunstância. E o que eles fizeram? Então, eles decidiram voltar a fazer o que conheciam. E essa situação aqui atual dos discípulos naquela época, eles voltaram a fazer o quê? A pesca.
Começaram novamente a fazer, por quê? Sem condição, direção do Senhor, o resultado é um fracasso. Eles voltaram a fazer, depois de 3 anos, novamente pescar para manter-se. Mas, como todos nós sabemos, 3 anos fora do mar, agora o resultado, eles estão experimentando um fracasso, louvado seja Deus. Mas mesmo nesse contexto da história, Jesus revela-se para aquele que os buscam. Ele se preocupa com as nossas necessidades, ele nos orienta e ele sabe como ele tem tudo preparado para nos alimentar. A obediência à sua palavra traz resultados que o nosso esforço jamais conseguiria. A importância aqui nesse texto de deixar Jesus agir sobre a nossa vida. Aqui hoje está entre nós então uma mensagem de uma pregação expositiva da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus então havia ressuscitado, isso era certo, estava certo, os discípulos tinham visto, tocado nele, conversado com ele, viram as suas marcas, suas feridas, suas chagas, aonde ele foi transpassado, enfim, eles estão agora felizes. A Bíblia diz por João mesmo que eles se alegraram, eles riram de ver que Jesus ressuscitou, glorioso, triunfante, venceu a morte, matou a morte, inaugurou a ressurreição. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Mas agora, o que fazer? O que fazer? Pedro não sabia. E quando nós não sabemos o que fazer, geralmente nós voltamos a fazer aquilo que nós conhecia antes. Nós voltamos, eu não sei o que fazer, então eu vou voltar a estaca zero e vou repetir aquilo que eu fazia. Pedro, não diferente, era pescador, sabia pescar. Então ele disse aqui no versículo de número 3, vou pescar. Jesus morreu, ressuscitou, nós estamos aqui sem ministério, não temos dinheiro para nada, nós deixamos tudo para seguir Jesus, deixei minha família, meus negócios, minha vida, meu comércio, mandei meus funcionários embora para servir Jesus Cristo. Se você não sabe, Jesus era um grande empresário de pesca, não era rico, mas tinha muita pessoa, muita família à sua responsabilidade. Então, o que ele fez? Vou pescar. Não diferentemente, os outros também foram com ele, foram juntos e entraram no barco, lançaram a rede, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada, exatamente nada. Irmãos, eu quero trazer essa mensagem para os dias de hoje. Quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? Quantas vezes? Quando não temos direção clara dentro da luz da palavra, agimos por conta própria. Pedro aqui claramente, eu vou pescar, é a única coisa que eu sei fazer. Não diferente, nós também nos esforçamos, trabalhamos duro e no final as redes voltam vazias, não há prosperidade, não há, irmãos, mudança de vida. Nós confia nisso, confia naquilo, acredita em um, acredita no outro, nos seguramos em um galho que naquele momento para nós é uma árvore, é um tronco, mas de repente é só um galho seco em cima das águas. Aonde o vento toca, nós vamos. Não diferentemente, os discípulos estão passando por isso. E essa história que nós acabamos de ler aqui, ela desemboca em nós muitas lições. Tem muitas lições preciosas para nós e como nós dependemos de Jesus. Como nós precisamos ser dependentes do Senhor e entender que não há nossos desígnios, determinismo cego. Determine sobre sua vida, declare, fale aí agora, levante-se, determine. Não, irmão, crente não depende de determinismo cego. Você passa a vida inteira determinando e nada acontece. Determina agora à noite e amanhã não acontece nada. Determinismo cego. Determina amanhã cedo para a noite e nada acontece. Determinismo cego. Isso não é palavra de Deus, irmão. Não é nossa vontade, não é o nosso querer. É sobre obedecer sua palavra, sobre encontrar nele o que buscamos, irmãos, em vão em outros lugares. Nós encontramos em Jesus, mas que infelizmente nós buscamos em outro lugar, tempo, nós perdemos, é em vão. Quando nós temos tudo em Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui já claro no versículo de número 3, a decisão do próprio Pedro, e ele está agindo por conta própria. E disse-lhe Simão, vou pescar. E disseram os outros, também nós vamos contigo. E saíram.
Ele tomou esta decisão: vou pescar. Irmão, voltando ao antigo momento, aqui voltando ao antigo momento, Pedro era pescador. Antes de conhecer Jesus, foi nas redes que Jesus o encontrou 3 anos e disse: vem e farei de ti pescador de homens. Jesus já tinha chamado ele: vem e farei de ti, fazei de você pescador de homens. Agora, com Jesus aparentemente, abre aspas, ausente, ressuscitado, mas não presente fisicamente, como antes, o que Pedro faz? O Pedrão voltou a fazer o que fazia antes: vamos pescar. Vocês querem ir comigo? Vamos embora, acabou, está tudo morto, enterrado, não tem nada mais. Ministério, que ministério? Acabou, não existe mais. Eu preciso pagar as contas, eu preciso resolver na minha vida, a vida não para, eu preciso dar continuidade. Por quê? Porque Jesus aparentemente não está aqui, não tem mais condição, ressuscitado, mas não está presente fisicamente. Irmãos, não tem nada errado aqui, não há nada errado com pescar, mas há algo errado em agir sem buscar a direção do Senhor, sem buscar orientação do Senhor. Pedro não perguntou a Jesus o que deveria fazer, simplesmente decidiu: vou pescar. Ele não foi aos pés do Senhor e lamentou: Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou passando, Senhor, eu te servi aqui 3 anos e não para lançar. A ideia aqui não é lançar e dizer que merece, é dizer assim: eu abandonei o barco, eu virei a página da minha vida, literalmente, eu ouvi o seu chamado, Senhor, eu ouvi: vem Pedro, farei-te pescador de almas, pescador de homens. Agora o Senhor não está aqui, eu preciso de ti, Senhor, orienta-me, me dê uma saída, uma luz, Senhor, que o teu Espírito me guie. Não, ele fez diferente, ele olhou para o cenário, Jesus ressuscitou, mas seu corpo não está presente ali. O que você vai fazer, Pedro? Vou pescar. Vai pescar por quê? Porque eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu preciso pagar as contas. Você acha que eu vou viver de almas? Em outras palavras, dizendo isso: eu vou pescar. Nós vamos com você então, Pedro. Irmãos, aqui ele está influenciando os outros a fazer o mesmo dele, a mesma situação. O texto aqui, irmãos, diz que eles pescaram e naquela noite nada apanharam. A noite na Bíblia, irmãos queridos, muitas vezes representa ausência de revelação, falta de Deus, algo que não está indo bem, escuridão espiritual, falta de direcionamento. A Bíblia traduz como noite escura o homem sem Deus, o homem sem a guia do Espírito Santo, vazio. Quando agimos do escuro, sem a luz da palavra de Deus, sem orientação do Espírito, nosso esforço pode ser grande, mas o resultado são pequenos ou nenhum. Irmão, nós acabamos de virar o ano. Eu não sei que atitude você está tendo sobre sua vida, mas a pergunta é: as suas atitudes estão sendo baseadas na palavra de Deus? São bíblicas? Você tem buscado, não é confirmação, entenda bem. Eu vou à igreja fazer o quê? Buscar uma palavra, para quê? Comprar. Eu vou à igreja fazer o quê? Buscar uma palavra, para quê? Vender. Não, isso aqui não é balcão de negócio, isso daqui não é balcão de consultoria comercial. Está errado, irmãos. Você está entendendo errado, você entendeu errado que é um culto a Deus. Eu vou à igreja fazer o quê? Adorar a Deus, juntar-se, unir com os meus irmãos e louvar e adorar aquele que é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aqui Jesus não está nos ensinando a ir à igreja como uma espécie de consultório espiritual, não. Jesus está nos ensinando a agir para a glória do seu nome e lembrar do nosso chamado e incluir na nossa vida, irmãos, tempo para servir o Senhor, não somente as coisas da terra. Tem muita gente que virou o ano e pode ser que esteja aqui esta noite e nem lembrou de adorar a Deus. O que tem aqui? Vou trabalhar. Quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E para Deus? De noite eu louvo, eu pego um dia da semana e vou. Não, irmãos, primeiro para Deus.
viver biblicamente, ter os nossos passos guiados e movidos pelo Espírito Santo, alegria do coração não confirma a palavra para ninguém não. Se você sentir alegria, pode dar o teu primeiro passo que Deus agiu. Errado. A Bíblia diz assim que o nosso coração é cheio de engano, é dúbio. Dúbio é a palavra dupla, é dois pensamentos, é dúbio, é duvidoso, é enganoso. Você pode sentir alegria agora e sentir tristeza amanhã. Você pode sentir alegria agora e um total desprazer amanhã. Por quê? Porque o nosso coração é carne, está sujeito ao erro, ao pecado, ao engano. Mas quando andamos pela palavra de Deus, quando andamos pela palavra de Deus, você não depende de sorte, azar, acaso, se der certo, determinismo cego, não. Quando andamos pela palavra de Deus, entendemos que a palavra de Deus está no nosso coração. E como eu sei que Deus confirmou? Peraí, não é sentir alegria, não. Se você diz que sentiu alegria, começou errado. O que você está fazendo? O que você está agindo, a maneira que você está fazendo, está dentro do desígnio do Senhor? De que maneira? Não é sentir alegria, é fazer para a glória de Deus. Promessa de vitória não é ausência de lutas. Teremos levante, mas se eu estou fazendo para a glória de Deus, e tudo que eu estou fazendo ali é bíblico, eu sei, Deus está me abençoando, porque eu consagrei, entreguei nas mãos do Senhor, e o meu primeiro passo foi orar e dizer: Senhor, eu vou dar o meu primeiro passo, que as tuas mãos estejam sobre a minha vida, que o Senhor esteja sobre mim. Eu guardei a tua palavra no meu coração, o salmista Davi, para viver por ela. Ele vai dizer que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmão, você acha que uma pessoa que tem a palavra de Deus no coração é selado? Selo aqui não é falar em línguas que ninguém conhece. Selo aqui é a palavra de Deus em nós, que o Espírito de Deus colocou no nosso coração, selou sua palavra em nós. Você acha que alguém que tem a palavra de Deus, irmãos, que está agindo biblicamente, ele vai se arrepender das coisas que Deus colocou no seu coração? Não, porque o Espírito Santo está nele, está nela. Ele sabe que vai ter desafios, ele sabe que vai ser uma luta para conquistar um documento, ele sabe que não barganha com os outros, não faz uma ajudinha. Eu vou colaborar aí, vira o rosto um pouquinho para lá, Deus, pega esse dinheirinho aqui para dar uma ajudinha. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai dizer: é honesto? É, então eu vou fazer. É desonesto? Não, então eu não participo dessas coisas. Por quê? Porque eu estou em Cristo, testemunho do Senhor está em mim. Irmãos, isso é colher bênção, é o trabalhar de Deus em nós. Deus vai preparando caminhos. Pedro fez isso? Não, ele tinha um chamado. Nós precisamos olhar, irmãos, o chamado. Jesus nos chamou para ser o quê? Primeiro, verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele zela pela palavra de Deus. Ele não coloca as coisas de Deus em segundo plano, mas ele coloca as coisas de Deus em primeiro plano. E tudo que ele faz é para a glória de Deus. Por isso que tem muita gente aí, Deus confirmou, amanhã desconfirmou. Deus falou, amanhã Deus falou. Deus disse para fazer, amanhã Deus disse para desfazer. Que história é essa, irmão? Eu não conheço esse Deus aí não. Você é um Deus enrolado demais. Você é um Deus problemático, você precisa ajudar ele. Não, irmãos, o Deus bíblico, ele é fiel, verdadeiro, sua justiça prevalece para sempre. Ele é o Deus soberano, ele é piedoso. Louvado seja Deus. O que ele disse hoje, ele vai sustentar amanhã, vai sustentar depois da manhã. Por quê? Porque sua palavra é imutável. Ele tinha convidado Pedro e chamado Pedro: vem, apacenta as minhas ovelhas, ou melhor dizendo, Pedro, vem, vou te fazer você pescadores de alma, de homens. Quando agimos no escuro, sem a luz da palavra, sem a orientação do Espírito Santo, nosso esforço pode ser grande, mas não haverá resultado nenhum. Ou eles serão pequenos, ou nem existirá. Pode ver quando você luta para fazer alguma coisa. Aí eu vou fazer. Pode até falar, em nome de Jesus. Aí eu vou pôr minha mão, porque você vai ver. Eu vou provar para fulano. Você vai ver. Ele vai ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou assustar pessoas aí. Quando olhar, falar: olha, nem adianta começar.
Se você faz para fazer inveja para os outros, para se aparecer para os outros, para grandeza sua, você acha que Deus está no negócio? Não está, irmão. Você pode trabalhar dia e noite sem parar. A Bíblia diz pelo salmista assim, ó, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a tentam edificar. De nada adianta. Em vão trabalho. Se Deus não guardar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Irmão, não adianta nada dizer, eu tenho a receita, mas se o forno está vazio, está gelado, está frio, não tem calor, não tem fogo, e este fogo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, de que adianta? Pedro trabalhou a noite inteira, se esforçou, usou toda a sua experiência, e as redes voltaram vazias. Talvez é o seu caso. Ao invés de você ir ao Senhor, chorar, prantear, pedir, clamar, que o teu Espírito Santo esteja em mim, você vive atrás de confirmações. O que Deus está falando? Irmão, você não precisa de mim não, irmão. Você não precisa de pastor, de ancião, presbítero para estar confirmando algo para a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo em Jerusalém se rasgou. E este ato do véu se rasgar aponta para algo glorioso, magnífico. Você tem acesso a Deus. Você não precisa de mim para falar o que você deve fazer ou não. Você não precisa de pastor, de ancião, presbítero para dizer, vai, eu vou fazer. Não, você precisa de Jesus no teu coração, do selo da tua palavra no teu coração. Bendito seja Deus. Precisamos do Senhor, irmãos. Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu não sou o seu mediador, você não precisa de mediador algum para ir ao Pai. Oh, irmão, eu vim aqui congregar hoje para ver o que Deus tem para falar com a minha vida. Dobra o teu joelho, louvado seja Deus, vá à presença do Senhor. O acesso não está negado. Se você for a Ele, em nome de Jesus, o Senhor receberá você em sua glória. Louvado seja Deus. Nós não precisamos disso, irmãos, de adivinhações. Consultórios é consultar espírito para saber se Deus pode ou não. O irmão, Deus mostrou alguma coisa para você? Irmão, Deus mostrou. Irmão, que negócio é esse, irmão? Nós não precisamos disso. O véu do templo se rasgou para que nós tivéssemos acesso a Deus em nome de Jesus, através da pessoa de Jesus Cristo. Seu sacrifício foi vicário. A palavra vicário é perfeito, sóbrio, não precisou de mais nada, irmãos. Vicário significa assim, suficiente. Não é insuficiente, é suficiente. Ele nos colocou na aliança com o Senhor, o elo de aliança foi reformado, e este elo que faltava era Jesus Cristo. Nós precisávamos dele. Ele é o único acesso a Deus pelo qual a igreja precisa. Louvado seja Deus. Nós precisamos do Senhor, agimos por conta própria, tomamos decisões sem orar, trabalhamos duro nas nossas forças, e no final, frustração. Na maioria das vezes, Jesus disse assim, ó, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas tem muita gente que entende isso, sabe de que jeito? Primeiro eu vou na igreja, consultar o fulano lá. Vamos ver, eu vou orar, e ora a semana inteira. Há quem diga, Deus falou na boca do irmão fulano lá, eu fui buscar e Deus respondeu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Numa igreja com 10, 15, 20, 30, 100, 300, 500, 1000 pessoas, se vier aqui dizer assim, você que veio aqui hoje e está passando por uma situação difícil, você orou na sua casa, entenda bem isso, irmãos, veja só como isso acontece. E orou na sua casa, está passando por uma grande, aí tem um papelzinho de oração aqui em cima, tribulação, está cheio, uma grande tribulação, assim diz o Senhor, você orou, quem é que não ora, irmão? Está tribulado, você ora, assim diz o Senhor, eu vou te arrancar dessa tribulação. A pergunta é, o que mudou sua vida ao ouvir isso? Nada. Você foi diante do Senhor e perguntou, Senhor, por que estou passando por essa tribulação? O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Irmão, isso não é evangelho. Dizer, eu digo a você que a sua tribulação vai passar. A pergunta é, o que essa tribulação gerou de conhecimento para mim? Nada. Eu só me preocupei em sair dela. Eu só me preocupei quando que eu vou sair dela. Não preocupei em perguntar, Senhor,
Qual o motivo dessa tribulação? O que o Senhor está ensinando eu? O que o Senhor quer de mim no meio desse caos? Será que eu orei mais? Será que essa tribulação e esta provação me aproximou ainda mais do Senhor? Olha, você que veio aqui esta noite e você está passando por uma grande enfermidade, olha o papelzinho cheio, grande enfermidade, e você orou a Deus. Aí o irmãozinho está lá no banco, que vive de profetadas, eu orei hoje, eu falei com Deus. A igreja está lotada de gente que orou pela enfermidade e ele lá no cantinho. A pergunta é, será que eu vi o nome de Deus sendo glorificado em mim diante da minha enfermidade? Mesmo eu atravessando por esse momento de dor, será que eu estou vendo a glória de Deus mesmo diante da dor, assim como Jó? Será que mesmo doente e enfermo eu posso dizer, bem sei que o meu Redentor vive, louvado seja Deus? Ou sou simplesmente um homem e uma mulher que diz assim, tira eu, Senhor, dessa dor, Senhor, prova que me ama, me cura, quando Ele já provou o seu amor na cruz do Calvário, irmão. Quando Ele já provou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Então, antes de agir, nós devemos buscar direção do Senhor. Antes de decidir, precisamos orar. Antes de lançar-se ao mar, perguntamos ao Senhor, qual é a sua vontade? E não é ir consultar, é saber, sua palavra está em mim, Senhor. Eu estou atravessando este mar revolto, mas a sua vontade é que eu me aproxime ainda mais do Senhor. Eu vou consultar a palavra, examinar as escrituras, ver quem passou pelo mesmo processo que eu e ver o que eles aprenderam. Ali tem o evangelho, a palavra de Deus está me exortando, louvado seja Deus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, os discípulos não conheceram, era o alvorecer, acontece essa revelação. Jesus não apareceu na noite, apareceu na manhã, quando os primeiros raios de luz começaram a brilhar. Há algo lindo nisso aqui. Jesus se revelando no alvorecer, quando a escuridão aqui começa a ceder, quando a luz responde. Ou seja, quando a luz aparece, Jesus, na nossa vida, é ausência de trevas. Irmão e irmã, talvez você veio aqui esta noite desse jeito. Talvez você esteja passando por isso. Não está compreendendo algum momento de escuridão sobre sua vida. Talvez você, no costume de sempre, veio aqui para ouvir uma mensagem que fale sobre sua vida. Que bom que vocês vieram. Hoje nós estamos ouvindo o que de fato é o Evangelho. Você está ouvindo de Jesus. A Bíblia diz que Ele é a luz. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Presença de luz, ausência de trevas. Aqui está claro a mensagem do Evangelho. Talvez até hoje você viveu atrás de profetadas, atrás de palavras que falem sobre você, sobre sua vida. Hoje você está ouvindo falar sobre Jesus, que Ele precisa estar na sua vida. A caminhada com o Senhor Jesus é assim. Ela começa com o alvorecer, os primeiros lampejos de luz, o primeiro amor vai crescendo, brilhando mais e mais, até a plenitude. Nós notamos aqui que os discípulos não reconheceram o Senhor Jesus, viram alguém na praia, mas não sabiam que era Jesus. Por quê? Talvez a distância. Estavam longe do Senhor pelo cansaço da noite sem dormir, talvez porque não esperavam encontrá-lo ali. Às vezes Jesus está tão próximo de nós, tão perto, que pensamos e não reconhecemos. Está agindo, providenciando, cuidando, e nós, ocupados demais, com nossas redes vazias, não percebemos sua presença. Então esta mensagem do Evangelho esta noite está dizendo que nós precisamos estar mais sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos estar mais sensíveis ao Senhor e à sua palavra. Nós ocupados demais com as nossas redes vazias, às vezes sem ter o que pôr em casa. Eu sei que é doloroso, irmão, sou pai também, todos nós, mas é que nós somos tão limitados, tão fracos, tão cheios da presença nossa própria, que esse sentimento por Jesus, a presença do Senhor, passa a ser inotada por nós. Nós não notamos. Por quê? Porque estamos amarrados na circunstância.
Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo, que Jesus está presente na sua vida, mesmo quando você não reconhece. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus se faz presente aqui esta noite. Louvado seja Deus! Quantos de nós, irmãos queridos, que às vezes olhamos para nossa casa cheio de problemas, um casamento problemático e com sonhos que nós não conquistamos, mas eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus se faz presente na sua vida. Louvado seja Deus. Você não veio aqui por acaso, você não parou aqui por acaso, você não está ouvindo essa palavra, eu estou aqui pregando por acaso, a irmã Sabrina está aqui me ajudando no culto por acaso. Deus nos colocou aqui para saber que Jesus se faz presente na nossa vida. Bendito seja Deus, irmãos. Nós estamos aqui colhendo do Evangelho, da palavra de Deus, a boa semente está caindo no nosso coração, nas manhãs difíceis Ele está lá, nos momentos de frustração Ele está lá, quando suas redes voltam vazias, Ele está lá esperando na praia, pronto para transformar a sua situação. Abra os olhos, prestamos atenção, precisamos reconhecer a presença de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Jesus aqui então diz: tem alguma coisa para comer? Louvado seja Deus. Jesus chamou os discípulos em uma expressão carinhosa, chamou de filhos, intimidade, faz uma pergunta: vocês têm algo para comer? Ele já sabia que não tinha, ele sabia que não tinha. Jesus reconhecia a situação dele, queria que eles admitissem: não, Senhor, não temos nada. A fome espiritual não é diferente. A pergunta aqui é de Jesus, vai além do peixe, ela toca na alma. Jesus não está dizendo o que vocês têm para pôr na panela, Jesus está dizendo o que vocês têm no coração. Eu sei, Pedro, por que você não está lá pescando homens, pescando almas? Porque você precisa de mim. Eu não estou aqui, Pedro, falando, João, eu não estou aqui, Tiago, Natanael, filho de Zebedeu, eu não estou aqui dizendo para vocês o que vocês têm na rede, o que vocês têm na churrasqueira, lá na beira da praia, lá na grelha, não. Estou perguntando o que está no seu coração, vocês não têm nada aí dentro. Louvado seja Deus. A pergunta de Jesus está muito clara, vai além do peixe, toca a alma. O que vocês têm, com quem se alimentar? Encontravam o que buscavam? Estavam satisfeitos? Não. Assim somos nós. O homem vive lutando neste mundo, trabalhando, se esforçando, buscando, em busca de algo que satisfaça a sua alma, mas sem Jesus, volta sempre com as mãos vazias. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Só Ele tem o alimento que te satisfaz de verdade, só Ele mata a fome da alma, só Ele mata a fome que nenhuma conquista pode matar, nenhum prazer, nenhum sucesso, você não consegue se saciar. Louvado seja Deus. A pergunta se estende a você para encerrar essa mensagem: sua alma está nutrida? Sua alma está farta? Sua alma está cheia deste pão da vida? Se você tem procurado ser nutrida a sua alma, você tem vivido com fome espiritual, buscando satisfação em lugares que nunca se satisfazem você, Jesus pergunta a você hoje: filho, filha, você tem algo para comer? Se a resposta é não, Ele tem a solução. Venha a Ele, alimente-se dEle, encontre nele o que você vem buscando em vão em outros lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o alimento da nossa alma. Ele é o sábado, o domingo, a segunda. Sabe aquele milagre que você foi ensinada? Creia no milagre? A resposta está errada. Esta fala está errada, melhor dizendo. Creia no seu milagre, determine. Não, nós não vivemos um determinismo cego. Crer no milagre, a Bíblia não ensina ninguém a crer no milagre. Ela convida o homem a crer em Deus e em Jesus. E todas estas coisas que você precisa está em Jesus. Mas não vá Ele com segundas intenções. Vá Ele para alimentar a sua alma, e as demais coisas serão acrescentadas. Vá Ele, como Ele mesmo ensinou: buscai primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas que estão nele serão acrescentadas a nós. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.